E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Então vamos continuar com nossas aulas, né? Hoje a gente vai fazer a quinta aula sobre controle motor, dando um foco em natação de girinos. Peraí. Tá, daí eu botei um videozinho aí para vocês verem um pouco das etapas do comportamento desses bichos, do bicho adulto, dos bichos, dos girinos mesmo, como que é o desenvolvimento e tal. E é um bicho que se presta muito a entender mecanismos de controle motor, né? Por isso que a gente vai trabalhar com ele. E a gente vai apresentar esse trabalho. A gente vai apresentar trabalhos com esse bicho hoje. Mas é um trabalho que já vem é uma ideia teórica que já vem é bem clássica, né? Não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram falar do Sherrington. Ele que escreveu um livro desses pioneiros da neurociência, né? E ele que descreveu, que deu nome, né? Que nomeou a sinapse e propôs como que era essa transmissão unidirecional. E ele fez muitos trabalhos, fez os trabalhos com cães descerebrados, né? Então, ele fazia uma lesão que cortava a ligação entre a medula e o resto do sistema nervoso central, e ele avaliava como que eram as respostas motoras desse bicho, né? E ele descreveu que existe uma atividade reflexa, que caminhar poderia ser o gait, né? O caminhado dos cães, o caminhado dos animais, poderia ser guiado apenas por reflexos, né? Então, ele propôs que então existiria uma convergência, né, uma convergência dos reflexos, né? Tanto elementos guiados pelo cérebro, quanto os guiados pela medula, e tudo isso convergiria nos motoneurônios, que permitiriam fazer o comportamento motor, né? A contração sequencial dos músculos, né? E daí ele propôs também que existia uma inibição, né? Que existia a atividade que acontece no encéfalo, modularia a atividade da medula, né? Tanto que muda a postura de um animal descerebrado, né? Então, isso se vê bastante na clínica, né? Provavelmente vocês devem ter visto nas disciplinas de motor, de sistema motor, controle motor, aquelas posturas de pessoas que têm lesão em diferentes alturas do sistema nervoso, né? Então, ele foi um dos primeiros que descreveu isso, mas com animais, né? E propôs como que isso funcionava, que existiria essa atividade inibitória de reflexos automáticos que estariam na medula, né? E também propôs essa ideia de inibição recíproca, né? Então, você tem músculos antagonistas, né? Então, e você não tem, geralmente, a atividade dos dois músculos ao mesmo tempo. Então, provavelmente deve ter uma inibição recíproca entre esses sistemas.
tá? Então ele já vinha com vários elementos tentando propor um jeito que o sistema nervoso integra ações e gera controle motor, e ele colocou isso nesse livro de 1906, e foi muito, muito famoso, né? E a preparação que ele fazia parece com essa daqui, né? Com uma preparação que foi feita no gato, né? Consegui achar no YouTube, né? Então, que é um gato descerebrado e que consegue fazer as respostas apenas por estímulos de propriocepção, né? Então, ele consegue caminhar, consegue correr, inclusive, apenas por esses estímulos proprioceptivos, né? Então, esses reflexos, essa foi a interpretação que ele deu, que esses reflexos geram os reflexos são suficientes para dar para conseguir controlar esse tipo de comportamento. Então, um input proprioceptor resulta num output do passo, né? Então, essa era a ideia dele, que depois foi estudado mais adiante por um pesquisador que estava no laboratório dele, inclusive, e que fez um outro tipo de preparação, em que o animal estava deitado, anestesiado, com transecção de medula também, e não tinha nenhum input sensorial, e ele conseguia evocar passos, né? Então ele falou, poxa, tem alguma coisa a mais aí, tem alguma coisa a mais, não pode ser só esse caminho de reflexo, né? Então ele propôs que existia um centro autônomo, que existia alguma coisa que gerava um ritmo na medula para gerar o padrão de caminhada nos mamíferos, né? E ele viu que, na verdade, esse centro tinha até uma estrutura simétrica, né? Então, você consegue fazer remoção de uma metade de um lado, né? Do segmento da medula, e os passos do outro lado continuam. Você conseguiria conseguia mover alguma coisa, né? Você conseguia ainda exibir um passo, dependendo do esquema que você dava esses estímulos. E daí ele propôs esse modelo de Ralph Centers, né? Então, que existiria um input vindo do encéfalo, que chegaria num centro autônomo, na verdade, com seus dois pedaços, né, os seus half centers, e teria um pedaço que estaria associado à flexão daquele membro, o outro com a extensão daquele membro. E então você teria uma ativação com atraso, né? Então, primeiro você tem uma flexão, daí você tem um atrasinho, um delayzinho, e você chega nesse da extensão, que depois por um delay, que estimula de volta a flexão com um delayzinho. Tinha uma fadiga entre o meio deles ali, então, que conseguiria fazer esse ritmo de caminhada, controlado unicamente pelo centro da medula, né? Então, não precisaria ter nem o input encefálico, nem uma resposta, nenhum estímulo nenhum estímulo proprioceptor para gerar essas respostas, esse padrão motor, né? E esse modelinho dele foi ignorado por uns 50 anos ali. Então, ele propôs isso em 1916, e ele foi praticamente ignorado por 50 anos, ou seja, ele provavelmente morreu sem ver isso ser aceito amplamente, né? Mas ele, acho que não parecia muito frustrado com isso, não. Ele abandonou um pouco a parte de neuro, ele parou de trabalhar com ciência, virou alpinista, né? Então, ele ter colocado dois campos aqui, fisiologia e alpinismo. E ele foi um dos primeiros que subiu os Alpes, né? Lá no século passado, né? E essas ideias ficaram praticamente ignoradas por esses 50 anos, mas o pessoal da neuroetologia foi dando elementos que tornaram essa proposta mais e mais razoável, conseguiu dar novos elementos para isso. O pessoal da neuroetologia até cunhou o termo, né, que é o CPG, né, Central de Geradora de Padrões, né?
E isso foi principalmente com trabalhos com invertebrados, né? Então, viam que o besouro tinha uns ritmos que pareciam os gânglios torácicos e abdominais, que eles se ativavam numa estrutura temporal que era muito parecida com os movimentos de respiração dos besouros, e depois tiveram estudos muito mais refinados, com gafanhotos e lagostins, descrevendo a atividade desses gânglios isolados, e vendo que existia um padrão rítmico gerado pelas redes, por esses circuitos, né? Então se propôs essa ideia dos circuitos geradores de padrão, né, os CPGs. E um dos trabalhos desse foi o do Xenopus, né, que é um vertebrado, né? Então, uma rã, né? E então, geralmente essencialmente com o trabalho com girinos, né, com os jovens dessas rãs, né, os jovens, os girinos de Xenopus. E esse vai ser o trabalho que a gente vai falar mais hoje, né? Mas, enfim, durante esses 50 anos começaram a surgir essas evidências de que existiam mecanismos que geravam atividade dentro dele mesmo, um padrão central, né, um padrão rítmico, e depois aqueles achados foram resgatados, né, pelo pessoal dos mamíferos, né? Então, por essa polonesa, acho que esse cara aqui deve ser alemão, né? E eles retomaram aqueles estudos do Graham, né? Daquele Graham Brown, e propuseram que na medula existiria um sistema desse com inibição recíproca e que teria um controle de flexão e extensão, mas isso já nos 70, 80, né? Então, você vê quanto tempo ficou aí, né? Então, essa ideia de que passaram quase 50 anos quase ignorado isso, e depois foi retomado isso aí com o apoio dos trabalhos de neuroetologia, tá? Mas você vê que aqui ainda é muito simples, né? E você fala, poxa, como é que... Aqui, tudo bem, eles colocaram vários elementos aqui para ver como que esses nossos neurônios são ativos e propondo uma vias, mas esse é um sistema muito complicado para conseguir. O sistema de mamífero é um sistema muito complicado para conseguir ver fazer uma busca mais pormenorizada, né, dos mecanismos de ação motora. E isso está muito bem descrito em Xenopus. Esse aqui foi um dos grandes sucessos de estudo em neurologia, né? Então, o padrão, a resposta é muito simples, né? Então, ele gera contração muscular, estímulo tátil, gera um padrão rítmico associado em resposta a esses estímulos táteis, né? E é isso que foi tendo encontrado os Xenopus, né, foi encontrado um sistema, um modelo que tinha circuitos neurais simples o suficiente, com neurônios reconhecíveis, tipos morfológicos de neurônio, conectividade fácil de estudar, com comportamento simples também, né? Então, sistema nervoso simples e comportamento simples, e muito fácil de evocar esse comportamento, muito fácil de começar, muito fácil de terminar, muito fácil de controlar, tá? Então, esse que vai ser o tema da aula de hoje, né? Então, trabalhando com esse bichinho aqui, esse Xenopus, tá? E o nome, a espécie é o Xenopus laevis, né? Xenopus tem esse nome por o radical grego, né? Xeno, estranho, pus, pata, né? Então, é a pata estranha, né? Ele tem essas, parece uma garra, né? As patas dele, e todas ligadas por membrana, né? Então, é um bicho que é exclusivamente aquático, tá? Ele é muito anfíbio, tem essa vida terrestre e aquática, né? Mas essa rã aqui fica no ambiente aquático o tempo todo, né? Ela busca poças, né? E quando está secando, ela pode sair para o ambiente terrestre e buscar uma outra poça, né? Então, é uma situação mais de emergência. Mas isso aqui é o comportamento, esse é o jeitão que fica o Xenopus adulto, né? Largadão, tranquilo, e faz natação também, mas é um bicho que
ele é um bicho que come de tudo, né? Ele é carnívoro, herbívoro, come bicho morto, come de tudo. Esse aqui é um bicho que come tudo. Ele virou um problema, inclusive. Ele é um bicho africano, mas ele foi trazido para vários locais e se perdeu o controle. Então, ele é uma praga nos Estados Unidos, é uma praga na Europa, e parece que é uma praga no Chile também, não sei se é no Chile ou Argentina aqui. E tá para todo lado. Mas aí você fala, poxa, por que trazer esse bicho, né? Tudo bem, ele é um pet, é um dos bichos frequente para quem gosta de aquário e tal, tanto que aquele vídeo que a gente estava mostrando no início mostrava, né? A criação disso como animal de estimação. Mas ele também tem uma história interessante, né? Que ele servia como teste de gravidez, tá? Nos 40, 50, ele era usado como um teste de gravidez de humanos, né? E a ideia era que a Novartis, né? Aqui dá para ver, está escrito Novartis. A Novartis fazia o teste de gravidez usando esse bicho. E a ideia é que você colocava a urina da mulher que você estava querendo testar, se estava grávida ou não, injetava a urina na pata do bicho, da pata de uma fêmea, né? E injetada. E dependendo dos hormônios que tem na urina, se tiver alta concentração dos hormônios, você tem que a rã liberando uma série de óvulos, né? E então você consegue testar então gravidez avaliando se a rã libera os ovos, né? E então essa foi a razão de trazer esse bicho da África para todo lado, né? E depois ficou um bicho que come de tudo, que sobrevive a tudo também, super resistente para condições climáticas variadas e tal. E daí virou essa praga. Mas daí tudo bem, que bom, né? Que daí você tem na Europa, tem nos Estados Unidos um bicho que ninguém respeita muito e começou a fazer muita pesquisa com ele, né? E uma das pesquisas clássicas é com desenvolvimento, né? Então, vocês certamente já viram nas aulas de biologia o zigoto com gástrula, neurula, e aqui você tem muito bem um dos estudos grandes com embriologia, usando os xenocos como sistema modelo, e é interessante porque ele tem a formação do tubo neural, né? E é um vertebrado, afinal, né? Então, é um sistema interessante para fazer investigação de desenvolvimento do sistema nervoso, tá? E não só isso, né? Então, aqui está mostrado uma lista com que se faz estudo para que se usa essa espécie como sistema modelo, né? Então, para desenvolvimento e formação do canal neural, para a função da medula, né? Que esse é o que a gente vai estudar essencialmente o trabalho desse cara hoje, e também a parte de regeneração, né? Então, é um animal bem interessante para esses múltiplos estudos. E aqui a gente vai olhar especificamente o comportamento locomotor desse girino, né? Então, o girino também gosta, a posição normal dele é em repouso. Aqui é um olhinho, um ocelo e ele tem um outro ocelo do outro lado, que não dá para enxergar por aqui. E esse aqui é um cement gland, né? Essa glândula de cimento, que ele usa para se fixar no substrato. Então, ele libera esse muco, né? Que é esse cimentinho, e consegue se colar nas superfícies. Aqui ele está colado num vidro, né? Então, você está vendo a glândula de cimento aqui, né? E essa é a posição que ele fica, geralmente, só repousando ali. Mas se você pegar um fio de cabelo e der um toque, né, você consegue gerar respostas locomotoras. Inicialmente um reflexo de flexão, né? Então você dá um toquinho, ele dá uma flexão, movendo ao meio do corpo para a posição em que você encostou com o cabelinho, né? Então você dá um toque no meio da cauda aqui, ele vai fazer uma contração do outro lado, né? Então vai ficar elongado aqui,
e depois volta, né? Então ele quase meio que dá ele se desloca um pouquinho por outro lado, por essa flexão. E a outra, e o outro comportamento é o de natação mesmo, né? Então começa se você bater na cabeça, no meio, ou mesmo na parte mais da final da cauda, ele vai fazer uma ondulação do corpo, né? Permitindo um deslocamento efetivo para frente. Tá? Então, essa é uma das respostas que ele faz. Uma outra que a gente vai falar, mas vai falar bem rápido, mas não é que a gente vai estudar, é uma resposta de luta, né? Então, se você segura essa larvinha, esse girino, mas pelo pescoço ele tem umas respostas de luta, né? Para tentar se livrar de você. Tá? Então, esse é o comportamento motor desse bichinho, né? E tudo isso controlado por esse sistema nervoso aqui. Então, aqui a nossa medula, né? E que recebe input tanto da pineal, do olho pineal, né? Que não permite formar imagem, mas permite avaliar a quantidade de luz, né? Então, grau de luminosidade. Também tem inputs sensoriais táteis da glândula de cimento, né? Então, saber se encostou ou não, né? Tem um sinal sensorial vindo dali. Também tem os mecanoreceptores, né? Mecanoreceptores aqui, então, para perceber estímulos táteis, né? Então, terminações do neurônio direto na pele, e tudo isso sendo integrado e gerando respostas motoras, né? Então, gerando contração desses músculos, né? Que estão associados à medula, tá? Então, esse é o jeitão do sistema nervoso dele, e essas são as entradas sensoriais e a saída motor. Beleza? Só que a coisa vai ficando mais complicada, né? Existem diferentes, você começa a olhar com cuidado, você tem esse input sensorial, tem essa resposta motor, esse motoneurônio, né? Então, esse neurônio RB, como é que chamava? RB? O nome é Rosenberg, né? Neurônio sensorial Rosenberg. Opa, volta. Então, esse aqui é o RB, esse neurônio tátil, né? Então, que percebe estímulo tátil. O músculo, o motoneurônio, que se liga diretamente ao músculo, né? E também tem uma série de interneurônios aqui. Então, estão mostrados 5 interneurônios, né? Que estão mostrados aqui também, né? Então, tem diferentes planos, né? Então, aqui seria só uma fatiazinha desse bicho, né? Então, uma secção desse bicho, mostrando que onde fica posicionado, fica mais na parte das costas ali, esse neurônio sensorial, e depois tem um conjunto de interneurônios e o neurônio motor, né, o motoneurônio, mas na parte ventral da medula, né? E daí tem esses 5 interneurônios aí que estão colocados nas diferentes alturas aí, que tem neurônios que passam de um lado para o outro, né? Então aqui, esse aqui é uma outra visão dessa medula, não? Então pegou aqui e abriu, né? Estava a medula assim, ela foi aberta dessa forma, né? Então aqui está a parte ventral, e aqui seria a parte dorsal da direita e a parte dorsal da esquerda, né? Então aqui olhando de novo os neurônios todos que estão com os corpos celulares na medula direita, né, os interneurônios que estão na medula direita. Tem interneurônios que passam por outro lado, né, então são interneurônios comissurais, tá? Tem esse neurônio descendente, né, que ele vai para a parte caudal do corpo, né, então você vê aqui dessa outra forma, né, esse mesmo, eu coloquei na mesma cor aqui, né, então esse marronzinho que ele fica no mesmo lado, só que ele vai em direção à parte caudal do animal, né, ele segue para a parte terminal do animal. Então, enquanto esse outro aqui vai para o outro lado, né, o pontilhado aqui ele está indicando comissural. Em algum lugar estava escrito isso, acho. Tá, claro que não. Comissural axons projecting to the opposite side, né? Então, neurônios comissurais são esses que têm essas linhas pontilhadas, né? Que tem 2, né? Tem o laranjinha, que é sensorial, né? Ele é interneurônio, mas mais de uma via sensorial,
e o comissural, que é um interneurônio mais motor, né, do circuito motor. Então, são esses dois que passam para o outro lado, né, o azulzinho e o laranjinha, comissural e o dorsolateral comissural. E os outros tem o descendente, né, tem o ascendente, tá? E que está recebendo projeções ascendentes de um outro neurônio ascendente que está mais para baixo, né? Então, é por isso que parece que está descendo aqui, mas eles só estão subindo, na verdade. É nessa direção que o potencial de ação está se propaga. E então, os ascendentes, daí tem o dorsolateral ascendente, que é mais dorsal e mais lateral, né? Então, que é esse em vermelhinho, tá? Que também é sensorial, né? Então, temos aí todos os 5 interneurônios, mais o neurônio sensorial e o neurônio motor, e nem falamos nada sobre função deles, mas só estamos vendo que tem uns que passam para um lado, tem uns que passam para o outro, tem uns que tem mais função sensorial, outros tem mais função motora, tá? E a gente vai devagar aí, tá? É só para acrescentar outros tipos celulares que vão permitir modulação da função desse circuito, permitindo essas respostas mais sofisticadas, que são esses interneurônios, mas só para listar esses outros atores aí, né? Tá? E agora a gente vai dar uma olhada especificamente no protocolo em que é feito isso, porque você está querendo registrar a atividade desses neurônios, mas o bicho nada, né? Você quer ver isso quanto o bicho está se comportando. Só que você fazer um PET, ou fazer um registro intracelular, ou mesmo extracelular, com o animal se mexendo, é muito complicado, né? Então, desenvolveram um sistema ali de natação fictícia, né? Esse é o protocolo experimental usado com os xenopos, tá? E a ideia é bloquear a transmissão sináptica de acetilcolina, né? Do motoneurônio para o músculo, né? Então, essa sinapse é bloqueada, né? Usando essa toxina, né? Alfa-bungarotoxina, né? Que é uma toxina comum aí, pessoal que mexe com farmaco, é a toxina de uma cobra, né? Da Bungarus, é uma cobra asiática que tem um veneno que bloqueia a resposta motora, né? Bloqueia a ativação muscular, tá? E com o bicho, então, colocado no meio aquático, com essa bungarotoxina, ele vai continuar tendo a resposta nos motoneurônios, mas sem ter contração muscular, né? Então, você consegue aplicar os estímulos, avaliar as respostas, com um sistema nervoso que não tem não tem uma atuação muscular, né? Não consegue fazer atuação muscular, né? Então, perfeito para trabalhar com eletrofisiologia. E aí? E é claro que isso funciona porque nesse circuito não tem acetilcolina, né? A acetilcolina está só na saída desse circuito, né? Só na saída do circuito para o músculo, tá? E aqui a gente está vendo que um exemplo, né? Em que foi dado um estímulo, tá? Então aqui foi dado um toque na cauda que gerou uma deflexãozinha rapidinha aqui na atividade do motoneurônio, e depois começa a ter spikes, né? E esses spikes esses spikes estão no ritmo que seria observado quando o bicho estaria se movendo mesmo. Então, esse motoneurônio ele dispara na frequência que seria a oscilação da cauda desse animal, né? Esse aqui também, esse aqui é um registro intracelular, mas tem aqui registro extracelular de neurônios, de outros neurônios, né? Então aqui você vê que então seriam os neurônios que estariam comandando aquele motoneurônio, né? E você vê que onde tem o spike do motoneurônio, tem um outro spikezinho ali, observado por registro extracelular, tá? E daí,
Então, todo spike desse outro neurônio na direita está associado ao spike do motoneurônio, né? Pá, 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 pá. E tem um outro aqui que tem uma resposta bem pequenininha, que é um neurônio que está associado com a contração do motoneurônio do outro lado, da direita, né? Então, você vê que tem alternância aqui, ó. Tá, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, né? E, então, permitindo, então, essa oscilação da cauda do animal, né? Fazendo a contração que gera, no final, a oscilação da cauda, né? E claro que aqui nada, né? Porque o bicho tá com ação motor, a estimulação muscular inibida. Professor, uma dúvida. Oi. Eu não entendi muito bem por que tem que inibir o estímulo muscular do animal para poder registrar. Não é o estímulo muscular, é a resposta A muscular. resposta. Não entendi muito bem por que tem que inibir a resposta. Porque senão você vai destruir o tecido todo. Você não consegue fazer um registro de eletrofisiologia colocando um eletrodo dentro de uma célula e se esse bicho estiver se mexendo, você vai destruir essa célula, você vai matar essa célula num instante, com o eletrodo se mexendo ali dentro do animal. Né? Então não dá para ter não dá para fazer registro eletrofisiológico interno, né? Refinado ou PET. Imagina PET, você está querendo pegar um pedacinho da membrana, né? Colar um pedacinho da membrana na sua pipeta ali. Se o bicho se mexer um pouquinho, já era. Né? Tanto que o registro disso, você vai lá no Fernando, né? Que faz PET aí no FBC. E existe uma mesa que não vibra, que ela é uma estrutura de uma mesa de metal anti-vibração, pode chacoalhar o prédio que aquela mesa fica parada, né? Então é um sistema super refinado que não pode ter movimento algum, né, para fazer esses registros refinados. Beleza? Agora, mas como que então foi possível associar o padrão dos spikes com o movimento se a gente não tem o movimento? Ah, não, primeiro você consegue avaliar isso tanto para onde que aquele motoneurônio está se projetando, você coloca traçadores, né? Então você coloca um traçador no motoneurônio e vê para onde que aquele traçador se direciona, né? E ele vai chegar na terminação, que é no músculo. Né? Então você vê nas fibras musculares, você vê o acúmulo daqueles traçadores, então você sabe para onde ele está indo. Né? Então esse é o jeito refinado, né? Mas dá para ver isso por uma correlação, tudo bem, né? Correlação não é causa, né? Mas você consegue ver isso também, porque o padrão de disparo bate direitinho com o padrão que acontece com um outro bicho, que é o mesmo jeito que aquele bicho se move, né? Então tá na mesma frequência, tal. Então tem esses correlatos, mas tem essas projeções, né? E depois quando você enfim, acho que essa é a resposta, né? Então, você consegue ver a associação tanto do bicho se mexendo, a correlação quando o bicho está se mexendo, depois você olha como que esses motoneurônios se projetam para o músculo. Acho que é isso. E tem todo conhecimento de outras áreas aí também, né? Que você sabe que tem uma contração muscular via estimulação por acetilcolina, né? Então, tem vários caminhos de conseguir dar suporte para essa hipótese, mas acho que o principal são esses que eu falei. Beleza? E beleza, então temos aqui nosso protocolo de natação e vamos começar a estudar, né? Então a gente tinha esses dois comportamentos, que falou que ia estudar esses dois aqui, né? A flexão e a natação, né? Então vamos olhar primeiro a flexão, tá? Então vamos olhar a via do reflexo de flexão. E opa, esse aqui não tem. Opa. Ah, meu Deus, eu não quero mais ver esse gato. Chega. E só um detalhe ali que estava errado. Então são 3 neurônios que estão envolvidos no reflexo de flexão. Tem o neurônio sensorial, tem o interneurônio e um motoneurônio, tá? Bem simplesinho. E o que você faz é você aplica um estímulo, aqui foi dado um estímulo na pele do bicho, foi dado um toque, tá? Isso aqui é o artefato de estimulação, tá? Você bateu mais na direita, mas você tem um artefato que se propaga para o outro lado, né? Na esquerda também.
para ver que é um pouquinho mais fraquinho, mas tá lá o artefato também. E depois do que uns 10 milissegundos, você tem uma resposta de reflexo. Você tem essa contração do lado oposto, né? Então, você deu um toquezinho na direita, então ele tem uma contração na esquerda, né? Seria o oposto dessa imagem aqui, né? Seria o espelhado dessa imagem aqui. E essa é a resposta reflexa, de flexão, tá? E depois passa mais uns 20 milissegundos dessa, que daí começa a natação, tá? E então dá para ver que tem primeiro uma resposta reflexa e depois você tem aquela atividade que a gente vai ver, que é a resposta do CPG, né? O padrão ritmo. E já dava para ver isso aqui, ó. Olha só que legal. Se você olha isso aqui com cuidado, você já vê que aqui já tem a parte da flexão, né? Tem uma... aqui estaria associada essa flexão. Isso aqui provavelmente foi colocado um estímulo do outro lado, né? Isso aqui é uma hiperpolarização da célula. Mas enfim, detalhe, né? Só para... Aqui seria um elementinho da... e tem aqui a resposta na esquerda, ó. Se quiser ficar olhando, procurando detalhezinhos das figuras, dá para ver, tá? Esse aqui o foco é mais na natação, mas tem aqui a flexão também, né? E aqui a gente consegue ver em zoom, né? Então, ver o reflexo de flexão, depois a natação. A gente está querendo olhar só esse pedaço, né? Então, que tem esses 3 neurônios associados. Primeiro, esse neurônio RB, né? Que tem a terminação na pele, né? Que ativa um interneurônio, esse DLC, né? Dorsolateral comissural, né? Comissural, ou seja, vai para o outro lado, né? Então, isso aqui está tudo na direita, esses corpos celulares estão na direita, que ativam um motoneurônio da esquerda. Que ativa um motoneurônio da esquerda, né? Que ativa os músculos que estão na esquerda também. Tá? Então, esse aqui é o circuitinho babinha que a gente vai olhar nesse primeiro pedaço. Tá? E se consegue investigar a atividade entre... a conexão entre essas vias aqui, fazendo registro conjunto, né? Então você põe uma pipeta, você registra tanto o potencial de membrana, você faz um registro intracelular, um PET, alguma coisa assim, tanto no RB quanto no DLC, né? Tanto no neurônio sensorial quanto nesse interneurônio dorsolateral comissural. E então, quando você injeta corrente no RB, você tem um spike, né? E logo depois, passado o quê? Uns 2 milissegundos desse spike no neurônio sensorial, você tem um spike no DLC, tá? E você pode fazer a mesma coisa, em vez de jogar corrente no RB, você pode injetar corrente no DLC, né? E é isso que foi feito aqui, injetou uma corrente no DLC, né, no interneurônio, e viu depois como que era o potencial de membrana do motoneurônio, tá? Então você vê que essas respostas são bem diferentes, aqui tem um spike rapidinho, e aqui tem uma resposta sustentada, né? Então esses 3 aqui tem spikes rapidinhos, esse aqui tem uma resposta sustentada. E uma parte da explicação disso tem a ver com os receptores que estão sendo colocados ali, né? As duas sinapses são glutamatérgicas, né? Mas aqui o receptor é de AMPA, né? Que tem essa resposta rápida e que estimula rápido e termina rápido, né? Então aqui é só AMPA só o receptor de AMPA que está envolvido. Aqui tem adicionalmente o receptor de NMDA, né? Que passa mais cátion, né? Então acho que AMPA é só... Vocês devem estar com a parte de neuro mais bem resolvida que eu, mas o AMPA, se eu não me engano, é só para sódio, e NMDA tem sódio e cálcio, né? E tem uma resposta, uma constante temporal mais longa, e que permite, assim, esse potencial potencial excitatório pós-sináptico ali, ficar por bem mais tempo do que seria por uma estimulação apenas de AMPA. Tá? Babinha, né, o reflexo de flexão. Então, deu um toquinho, deu toque na pele,
tem um spike no RB que joga glutamato que estimula o receptor AMPA do DLC, e tem outro spike e resulta no final na liberação de glutamato no motoneurônio, que estimula tanto AMPA como NMDA no motoneurônio do outro lado, né? Esse aqui é o neurônio comissural, e que depois joga acetilcolina aqui no músculo, né? Se a toxina não tivesse, a toxina da cobra não tivesse lá, o alfa-buberotoxina. E esse é o reflexo de flexão, bem estudadinho, tá? Mas a gente não quer olhar só isso, a gente quer olhar o swim, né? A natação mesmo, cadê? Me perdi. Aqui, essa natação, né? Que é uma coisa sustentada, né? Tem vários ciclos, né? E você já tem que botar mais neurônios aí, né? Então não dá para só ser com esses 3 neuroninhos, né? Tem que colocar os outros 4 interneurônios, né? Aqui a gente só estava colocando esse DLC, mas para fazer a natação a gente tem que colocar o DLA também, que é outro neurônio sensorial, né? E que não é comissural, e esses outros 3 aqui que são mais associados a essa parte mais motora do circuito, tá? E vamos lá. Agora vamos prestar atenção. Isso aqui é a parte complicada. Então, a gente não está brincando só com o neurônio sensorial. A gente tem o neurônio sensorial, daí a gente tem esses 2 interneurônios, né? Aquele que a gente já tinha, mais o outro, que é o ascendente, e o motoneurônio, só que no meio desse caminho tem 3 outros tipos aqui, né? Tem 4 outros tipos, 3 outros tipos, né? Além desses aqui. Aqui eu coloquei 2, que são os mais importantes, talvez. E o que está colocado aqui, primeiro? Vamos começar a olhar a partir daqui, né? Então, está aqui está a pele, né? Teve um estímulo tátil, esmagou a pele, e isso gerou um potencial excitatório no RB, que libera glutamato, né? Nesses 2 neurônios, desses 2 interneurônios sensoriais, mais da parte sensorial. Tá? O DLC e o DLA, dorsolateral comissural e o dorsolateral ascendente. Aí, esses 2 neurônios, eles estimulam um pool, um hemicentro, né? Desse half center, né? Do jeito que o Graham tinha falado lá, Thomas Graham. Então, você estimula um half center na esquerda e um half center na direita, tá? E o que seriam o flexor e seria como o extensor e o flexor, né? Seria mais ou menos a mesma lógica aqui, né? Só que aqui é de um lado e outro do outro lado do corpo, tá? E esses 2 neurônios sensoriais, eles estimulam os 2 centros, tá? E daí o que tem nesses centros? Tá? Esse pedaço a gente já tinha visto, RB, DLC, né? Então esse interneurônio comissural que vai para o outro lado e estimula o motoneurônio. Isso aqui está aqui, tá vendo que tem a via de flexão aqui já, né? Com esses três neurônios, tá? Só que ele não estimula só isso, ele estimula todo esse conjunto, tá? Um desses neurônios é esse marronzinho, tá? Que é o interneurônio descendente. Esse interneurônio descendente, ele autoestimula, ele dá um feedback aqui, né? Feedback positivo. Ele faz uma excitação do próprio half center que ele está associado, tá? Então, talvez o primeiro neurônio, o primeiro disparo do motoneurônio seja aquele da via de flexão, mas os seguintes são todos induzidos por uma excitação que vem dele, tá? Então, ele faz a excitação de todo o conjunto. Tá? Um outro neurônio que é estimulado por esse DLC que chega aqui é o interneurônio comissural. Tá? Então, de novo, o comissural tem que ir para o outro lado.
tá? E esse interneurônio comissural é um neurônio inibitório, tá? Ele libera a glicina, tá? Glicina faz abrir canal de cloro, né? E daí o cloro entra e hiperpolariza o neurônio, tá inibindo, né? Só que ele faz isso pro conjunto do outro lado, tá? Então, enquanto o interneurônio descendente faz uma estimulação do Ref Center de que ele faz parte, o comissural interneuron, né, o interneurônio comissural, ele faz uma inibição em todo o Ref Center do outro lado, né? Então, esse aqui está inibindo o da esquerda, o interneurônio comissural da esquerda está inibindo todo o conjunto da direita. Tá? Beleza. Então, são esses aqui os atores principais. Eu não botei esse roxinho. O roxinho eu vou botar aqui depois. Tá? Então, você tem um que excita e o outro que inibe. Tá? E a ideia, então, qual é que é? Você dá um estímulo na pele, que estimula aqui, que faz estimular esses dois. Tá? E daí você tem o quê? Primeiro, você tem um disparo desse motoneurônio e também tem um disparo, faz gerar um disparo de excitação que é colocado aqui, tá? O que é interessante é que esse neurônio interneurônio descendente é que ele também tem ele gera potencial excitatório no conjunto todo, usando AMPA e NMDA, né? Então ele tem uma resposta que é bastante, que é demorada, que ela fica mais tempo lá, né? Então, apesar de ter uma excitação do neurônio inibitório, tá? E que vai gerar, peraí, o que eu ia falar? Então você tem uma resposta que tem uma excitação que vai durar bastante tempo, né? Vamos olhar esse daqui. É lembrar que ele vai dar, o motoneurônio vai dar um disparo por ciclo, né? Pá, 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 um spike por ciclo, né? E esse disparo do motoneurônio do ciclo seguinte, né? Ele se refere a uma excitação que veio do ciclo anterior. Então, quando você dá essa estimulação aqui, você tem uma estimulação do DIN que gera um spike, que vai liberar glutamato, tanto AMPA quanto NMDA, mas por ter o NMDA, ele tem uma resposta que vai durar mais tempo. E isso aqui, essa ativação vai continuar, vai ser a fundamental para que no ciclo seguinte esse mesmo Ref Center seja ativado de novo, tá? Então a gente está vendo aqui a primeira ativação e depois já está vendo como que seria a ativação desse mesmo Ref Center no próximo ciclo, tá? E ao mesmo tempo que ele faz isso, que teve esse disparo do motoneurônio, teve um disparo também do interneurônio comissural, que vai inibir o outro lado, tá? Inibindo o outro lado, ele inibe geral, né? Então, não tem nenhum disparo na hora que, seguido desse do spike desse spike que liberou glicina aqui, fez parar todo esse lado, tá? Só que associado a isso tem o quê? Uma estimulação pelo DLA, tá? E que vai fazer o mesmo caminho, certo? Vai excitar todo esse circuito, né? E aqui tem os mesmos atores, né? Então, você consegue, então, você tem também a excitação, a autoexcitação, assim como você tem a inibição do neurônio, do interneurônio comissural no Ref Center da esquerda, né? Então, você tem todo o mesmo caminho. E você consegue, por esse um spike que é colocado aqui, você consegue inibir essa resposta, mas ao mesmo tempo você tem a ativação do outro lado e você gera um spike aqui também que vai inibir esse outro, tá? E você tem aqui uma resposta que vai alternando entre você tem um balanço entre excitação e inibição ao longo do tempo, fazendo com que tenha um disparo
desse motoneurônio do Ref Center da esquerda, e depois um outro disparo do interneurônio da direita, e vai do motoneurônio da direita. Então fica disparando. Deu para entender um pouco a lógica disso aqui? Tá? Tem um balanço aí, tem um fine tuning para fazer essa coisa funcionar, e isso tem os vários, esse ajuste fino é feito pela quantidade de NMDA, você tem que colocar todos esses elementos aí para conseguir fazer esse mecanismo funcionar, tá? Mas aqui a gente está vendo o papel de cada neurônio, né? Então, de novo, o neurônio sensorial RB, ele é o que está fazendo essa estimulação desses dois neurônios, desses interneurônios mais sensoriais, né? E que estimulam os dois Ref Centers, tá? Então, a gente já viu a função desse, e a gente viu a função desses outros dois interneurônios mais sensoriais. Daí, depois aqui, a gente viu o interneurônio descendente, que é o que faz esse papel de excitação, né? Então, que é principalmente essencialmente no ciclo seguinte, né? Excitação para o ciclo seguinte. E ele gera potencial excitatório pós-sináptico usando o AMPA-NMDA. E ele tem a propriedade marca-passo ali. Então, o marca-passo vem para um monte de coisa junta, né? Então, um pouco vem da atividade, da dinâmica desse neurônio descendente, a outra vem do neurônio comissural, que é esse interneurônio comissural que faz essa inibição, né? Fazendo potencial inibitório pós-sináptico, né? Usando glicina, e então permite essa alternância entre os Ref Centers, né? E depois só falta aqui esse outro, que é o interneurônio ascendente, tá? Que ele é um que faz inibição. Primeiro ele faz inibição desses interneurônios mais sensoriais, ou seja, a manutenção da atividade desse CPG é independente da entrada aqui. Então, só esses dois hemicentros já seriam suficientes para fazer essa resposta toda, tá? Ele consegue inibir o interneurônio ascendente, né? Ele inibe, ele hiperpolariza esses neurônios aqui. Né? Então, não vai ter disparo mais desses neurônios dorsolaterais, tá? Mas ele também tem uma atividade reguladora. Ele faz com que ele também tenha uma inibição do próprio Ref Center, tá? Isso aqui é um interneurônio que não deixa esse sistema explodir, essencialmente. Ele não deixa a excitação ser alta demais, de forma a gerar mais de um spike de motoneurônio por vez, tá? Então, quando esse Ref Center está muito ativo, ele vai ter uma atividade inibitória nele mesmo, né? E então, no próprio Ref Center, né? Então, isso reduz, consegue controlar essa atividade desse hemicentro e evitar mais de um disparo por ciclo no motoneurônio, tá? E aqui a gente consegue olhar toda a resposta de todas essas coisas ao longo do tempo, né? E aí você vê que aqui são várias trials, né? E você vê que cai sempre cai tudo em cima do outro, né? Sempre é bem estereotipado, tá? Então, primeiro aqui é um estímulo no RB, né? Então, isso aqui é o RB da direita, né? Right RB. Esse é o amarelinho aqui. E então, essa é a primeira coisa que acontece. Você vê que a primeira coisa que acontece no tempo é o spike desse neurônio sensorial, tá? E que faz gerar spikes nesses dois interneurônios, né? Nos dois interneurônios dorsolaterais, também da direita, certo? E esses dois interneurônios da direita que ativam todos os outros neurônios do CPG, né? Então, aqui está o quê? O RDIN, esse é o marronzinho, né? O que faz a excitação. Tá? Dá para ver que ele está sendo excitado, ele tem uma primeira excitação, isso aqui é aquele associado àquela flexão, né? Nesse primeiro momento aqui está associado àquela flexão, dá para ver aqui até os motoneurônios da direita e da esquerda, né? E os dois, tem disparo nos dois. Que louco, tem disparo nos dois. Tá, aqui ele já começou a fazer uma natação, né? Tá? Tem disparo nos motoneurônios, mas também tem disparo nos motoneurônios, mas também tem disparo nos interneurônios, tanto da direita quanto da esquerda. Tá? Então, aqui ligou o CPG, né?
E aí com esse balanço aqui, o que começou a bater antes foi o da esquerda. Então você vê o quê? O neurônio excitatório, daqui, esse excitatório faz girar a excitação no circuito todo, no momento posterior, né, para o ciclo seguinte. E então aqui, tanto o neurônio inibitório, né, tanto o da esquerda aqui, quanto o motoneurônio da esquerda. E também tem esse aqui que faz o controle da atividade, né, para não deixar explodir. Tá? E depois, uma vez que ligou, ele vai disparar, ele vai fazer a alternância. Né? Então aqui primeiro tudo da esquerda, depois da direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Tá? Fiquem olhando bastante essa figura aí, que vocês vão conseguir entender melhor. Mas deu para entender a lógica geral de que você tem uma excitação e uma inibição variando no tempo, permitindo, então, gerar um ritmo por essa viazinha. Eu imagino que isso tenha ficado claro. Perguntem se não ficou. Diga. Ouvi um chiado só, mano. Tá bem? Todo mundo entendeu isso aqui de cara? Sim. Que bom. Pelo menos. Deu pra entender. Tá. Beleza. Então, vamos agora só esse eu só queria falar agora desse último, um pouquinho mais desse interneurônio ascendente, né? Como a gente tinha falado, está fazendo inibição, né? Também por glicina e gerando potenciais inibitórios no conjunto de células todo, que limita a taxa de disparo dos motoneurônios. E daí tem e ele também faz uma outra coisa, tá? Eu não sei se vocês já viram, provavelmente vocês viram isso nas aulas de neuroteórica, talvez alguma outra parte da neuro aí. Você já deve ter ouvido falar de disparo rebote. Vocês já ouviram falar disso? Rebound firing? Tá, para mim isso aqui foi sempre um mistério e continua sendo, tá? Mas o que é esse rebound firing? É um disparo associado com hiperpolarização, tá? Então aqui eu estou injetando corrente, então o normal é isso aqui, né? Você injeta corrente, uma corrente despolarizante, né? E você tem o quê? Um disparo do seu neurônio. Aqui no caso, nesse circuitinho aqui, está tudo controlado de forma que tem um monte de outras vias ali, então uma vez você tem esse disparo, você não consegue ter um outro, apesar de você ter uma corrente injetada, uma corrente sustentada ali, você só tem um disparo e depois o neurônio fica lá no limite para gerar um outro spike, mas não gera, né? Então injeta uma corrente despolarizante, né? Mas não tem disparo repetitivo, né? Só tem um spike do motoneurônio, tá? E esse aqui é o caminho normal, né? Então você põe uma corrente despolarizante, despolariza e dispara, né? E a coisa muito louca que desse rebound firing é fazer você gerar um spike por corrente hiperpolarizante, né? Então você põe uma corrente hiperpolarizante, você hiperpolariza o neurônio, né? Então você reduz a chance de ele disparar. Aí você põe mais corrente e ele hiperpolariza mais. Só que depois dessa hiperpolarização, você gera uma resposta, você começa a gerar um pouquinho de despolarização, sacou? E quando você coloca ainda mais corrente hiperpolarizante, você hiperpolariza bastante, mas depois você tem esse rebote, pá. Então é um spike é um spike que acontece depois que você põe a hiperpolarização, depois você põe a corrente de hiperpolarização. Tá? Eu já brinquei com isso brincando com esses simuladores. Eu já vi que isso acontece. E é uma dinâmica simples de correntes e de voltagens. E é uma coisa que você consegue modelar facilmente num neuron da vida, né? Num desses simuladores. Então, é uma propriedade biofísica, eu não sei exatamente qual que é o fator que cria isso, né? Mas o fato é que acontece.
Então mas o fato que acontece é que depois que acontece essa hiperpolarização, você tem esse disparo, né? Então, e é uma coisa que acontece no final do caminho, né? Ele acontece atrasado, né? Depois que para a corrente hiperpolarizante, depois que para a inibição, né? E isso parece que está associado com a manutenção dessa oscilação, né? É que na hora que termina a inibição por glicina, você aumenta a chance de ter um disparo, né? Aumenta a chance de ter um disparo nesses neurônios daquele mesmo Hef center, né? Então você consegue fazer a manutenção dessa oscilação também, né? Então o Hef center no ciclo, o ciclo seguinte, ele é tanto excitado, ele tem duas origens para gerar novos disparos. Primeiro, a excitação do interneurônio descendente. E o outro é essa inibição, a remoção da inibição dos interneurônios ascendentes, né? Então, são esses dois caminhos aqui que fazem gerar um novo disparo e iniciar um novo ciclo, tá? Então, esse aqui é o conjunto todo colocado. Legal? Bem bonitinho, né? Então, a gente colocou todos os elementos aqui que precisa para fazer funcionar esse CPG da medula do girino. Beleza? Então, agora, a gente falou só de uma entrada sensorial, né? Que foi essa entrada por estímulo tátil, né? O RB, né? Que esse é aqui está em vermelhinho, né? O RB é o que está em vermelhinho aqui, tá? Mas você também tem entrada sensorial por outros caminhos, né? Por exemplo, por esse olho pineal, né? Esse olho pineal alguém já deve ter visto, né? Quando você chega perto de um laguinho ali, cheio de girino, e você chega perto, a sua sombra chegou perto do girino, ele começa a sair nadando. Ele sai nadando, né? Então, quando você tem uma redução da luminosidade, você também tem essa fuga, né? Então seria o predador chegando perto e o girino fugindo, né? Então você vê duas questões funcionais aqui, né? Primeiro, a fuga por estímulo mecânico, né? Então evitar a predação tanto por estímulo mecânico quanto evitar a predação por estímulo luminoso, né? Então o estímulo luminoso também consegue gerar essa resposta, ele também consegue excitar esse circuito, né? Então é um outro input ali, em vez de ser um input tátil, é um input visual, né? E daí tem um outro elementinho aqui, que é a glândula de cimento, que a glândula de cimento não um estímulo na glândula de cimento não faz gerar isso aí, pelo contrário, faz parar, tá? E o estímulo na glândula de cimento está associado a um mecanismo para parar de nadar, né? E aqui esse gifzinho mostra o que esse bicho faz, né? Então você coloca um pelinho aqui, dá um toque na cauda, o bicho começa a fugir, né? E quando ele bate cabeça, ou encosta a glândula de cimento, né? São duas entradas possíveis ali, você tem um desligamento desse CPG, tá? Então o mecanismo para parar de nadar é justamente um estímulo na cabeça ou na glândula de cimento, né? A ideia é o bicho receber um toquezinho e daí ele vai tentar fugir vai se encostar embaixo de uma folha ali, né? Vai se encostar ele vai fugir para um lugar onde tem um anteparo, né? E então ele vai sair do local onde ele estava em repouso para ir para um outro local em repouso, né? Então ele fugiu e parou num outro lugar onde ele pode repousar, né? E esse mecanismo que para o CPG é dado por esses estímulos sensoriais, tanto na cabeça quanto na glândula de cimento, né? E isso aqui faz excitar esse neurônio MHR, né? Então, Midbrain Reticulospinal Neuron, né? Esse neurônio do meio
do rombencéfalo, retículo espinhão. Tá? Então você vê você tem aqui a resposta de natação, aí bateu a cabeça, né? Ó, você esmaga a cabeça do bichinho ali, você tem o quê? Uma resposta, uma resposta forte ali, um burstzinho, um burst no MHR, e que faz desligar. Então eles liberam GABA no CPG, né? Então inibe os dois hemicentros, né? E para essa resposta. Então você desliga essa alternância entre esquerda e direita, tá? Esse é o parar de nadar do CPG. Beleza? Então vimos como é que faz para começar, vimos como faz para continuar e como faz para parar, tá? E tá aí esse caminho todo com esses interneurônios, tá? Aí você pode pensar, poxa, mas você tem outros elementos ali, você está falando todo de um padrão de resposta que acontece num segmento, né? Então você estimulou o estímulo sensorial daquele segmento que fez gerou um padrão de resposta nesses interneurônios e gerou uma resposta motora, né? E isso daí fica alternando, mas ao longo da medula, se você tem que ter uma resposta coordenada, né, para conseguir gerar uma resposta de natação por oscilação, né, e você tem atores importantes ali. Um primeiro é esse neurônio descendente, né, então esse neurônio descendente, ele excita não só, ele não excita só ele, né, ele não excita só aquele núcleo, né? Ele também está descendo e excitando neurônios mais para baixo do corpo, tá? E faltou um negócio aqui para falar desse circuito, né? Então que tem esses dois grupos de neurônios aqui, são todos grupos de neurônios, né? Esses dois grupos de neurônios, eles têm acoplamento elétrico, né? Então você faz com que os neurônios daquele mesmo segmento você faz subir, quando vai despolariza meio todo mundo junto, né? Porque eles são todos conectados entre si, eletricamente, tá? Mas além de ter uma excitação do próprio conjunto aqui, e por essa excitação aqui, por glutamato, você também tem esse axônio descendo lá, esse axônio descendo para baixo, descendo em direção caudal do animal, e excitando novos segmentos, né? E então a contração alternada não é só naquele segmento, isso se propaga para a região caudal do animal, tá? Então o papel principal são esses neurônios descendentes, tá? Que fazem a excitação dos segmentos mais para baixo, tá? E outra coisa também é que existe uma redução gradual da quantidade de interneurônio conforme você vai indo para a parte caudal do animal, tá? E isso faz com que os interneurônios, os segmentos mais próximos da cabeça sejam os que estejam liderando, né? Então, se você tem uma excitação no início da cabeça, você ativa os de baixo, mas não o oposto, né? Apesar de existirem essas respostas ascendentes, o que importa mais é a resposta descendente. Então, os osciladores que lideram são os que estão nos segmentos mais próximos da cabeça. Beleza? Então, tá aí a coordenação também ao longo da medula, né? E aqui esse é o comportamento que a gente estava interessado, né? Quando você tem uma entrada de toque, né? Ou na cabeça, ou no tronco, ou na cauda, você tem essa flexão associada à natação, tá? E daí tem esse CPG de esquerda a direita, permitindo nadar, tá? E aqui a gente falou também que também tem um outro input, que é o estímulo ou na glândula de cimento ou por pressão na cabeça, né? Que tem uma inibição desse circuito. Inibição desse circuito, e a resposta motora é ficar parado, né? Ou não ter resposta, né? O bicho para, tá? E
Aqui também tem aquela outra modulação por luz, né? E depois aquela outra de agarrar, né? Que daí é um outro circuito que é ativado que faz contrair esses músculos, mas o bicho faz uma resposta muito mais vigorosa, né? Uma outra, não é um disparozinho um disparazinho de cada lado só para ficar fazendo natação rapidinha, é para fazer é uma contração muito mais vigorosa, muito mais disparos, fazendo o bicho lutar, né? Mas isso aqui não foi o foco que a gente tratou agora. Tá? Isso aqui estão todos esses comportamentos de locomotores, né? Os movimentos observados nos girinos de Xenopus, né? Então, que eles podem flexionar, nadar ou lutar, ou parar, né? Então, são todos os caminhos, é isso que está mostrado aí, tá? E esse era o essencial da aula de hoje, né? Que era esse movimento pré-metamorfose, né? Então, essa natação com a ativação do CPG na cauda, né? Mas esse aqui é um bicho super interessante, né? Que dá para estudar, por exemplo, só que ele muda completamente a resposta, o jeito de nadar quando ele está quando é adulto, né? Não tem mais cauda, né? Não faz mais sentido ter uma natação guiada por cauda, né? E então mudou o corpo completamente e a natação parece muito mais para quem está com a natação que a gente mesmo faz, né? A gente faz a natação, parece, vocês podem olhar naquele videozinho, né? Que a natação parece nada de peito, né? Vamos botar aqui, é o que tem bem no início, nesse vídeo, né? Então, para ver como é que ele está nadando, né? É por flexão das pernas e flexão conjunta, né? É um outro caminho que é feita a natação do adulto. Aí você tem todo o caminho de metamorfose, né? Que é em que você sai de uma coisa que é puramente cauda, mas começa a surgir as perninhas ali, mas que no início elas são meio inertes, né? Quase não tem resposta de natação por bater a perna, mas quando vai ficando mais velho, você começa a ter as duas coisas funcionando, até que no final isso aqui regride, né? E fica só a natação por batimento de perna. Mas com outro CPG trabalhando ali, né? Só que ao invés de ser um lado do outro, é flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. Bonitinho também. E esse aqui tem mais a ver com o nosso caminhar, né? Mas, a lógica é essencialmente a mesma. Tá? E é isso. É isso que eu queria que vocês vissem hoje. Ficou alguma dúvida sobre o conteúdo desse CPG, sobre os estímulos, como que a coisa funciona? Talvez está vindo menos gente. Está ficando chato? Eu tenho a impressão que essa aula é tão legal. Tem 5 pessoas aqui comigo. É pouco. 6 pessoas. Tem gravado, né? Tudo bem, é só olhar. Só que eu tô vendo que as pessoas não estão começando a assistir as coisas muito tarde, né? Só dizendo que tem tá acumulando atividade, exatamente. É uma estratégia muito ruim essa, né? Porque tem uma semana para resolver, só que vai acumulando, toda aula tem. Então, fica com menos tempo para discutir, menos tempo para tirar dúvida. É muito ruim deixar para o último momento, né? Mas, enfim. Não é uma estratégia, é tragédia. Tá. Não, mas é complicado porque acho que tem gente, por exemplo, que tá trabalhando durante a semana e deixa pro fim de semana e vai ver já tem 2 aulas. Foi o meu caso nesse fim de semana. Eu consegui adiantar 3 ontem e aí eu vou adiantar 4 hoje e estudar 5 depois. Sabe? É isso aí. Mas acho que uma boa estratégia é tentar assistir às aulas, né? Acho que essa de vir mais gente aqui, né? Que é um momento que você consegue tirar dúvida, consegue interagir também de uma forma mais dinâmica, né? Então, quem está assistindo esse vídeo depois aí, faça como as outras pessoas, tente participar das gravações aqui, rigorosamente, segunda e quinta, de manhãzinha, no horário da aula de gravação, no horário da aula, o que seria esperado pelo cronograma, eu vou estar aqui falando dos conteúdos, né? Tá? E daí, mas vamos lá, daí o que vai ter de atividade dessa aula? Como sempre, vai ter que gerar um resumo reflexivo,
tá? E que é uma coisa que você consegue fazer na hora, vai assistindo e já vai escrevendo, né? O que você pensou na hora, não precisa ficar guardando. Né? Essa é a estratégia mais funcional, tá? E eu também quero que vocês façam uma animação desse circuitinho, tá? Que controla a natação e fuga. E minha sugestão aqui, claro, sempre dá para fazer a estratégia pragmática, fazer no PowerPoint, tentar explicar isso rapidinho, mas se está querendo ser mais caprichoso, use esse Neuronify. Eu estou dizendo, esse aqui eu conheci esse programa bem recentemente, e Neuronify, que é um softwarezinho que permite desenhar circuitinhos, né? E o que é isso? Aqui ele já. Tá, esse aqui ele só gera corrente constante. Mas deixa eu criar um pedaço meu aqui. Né? E que você coloca neurônios. Quero colocar um neurônio excitatório, quero colocar um neurônio inibitório, quero fazer uma figura, né? E quero gravar a voltagem, né? E daí esse neurônio eu boto para excitar esse neurônio eu inibo aqui, tá? E eu quero registrar atividades dos dois. Tá, botei as duas pipetas ali, estou registrando os dois. E quero botar um estímulo tátil. Tá, então eu posso botar estímulo visual, ele fica olhando tua câmera. É super legal. E o Neuronify não tem retorno. Peraí. Não quer perguntar? Isso aqui não fica gravado na apresentação. Você pode perguntar em áudio? Eu estava tentando, né, mexer com ele. Eu tenho alguma experiência, eu fiz simulação de rede neural em C. E uma coisa que eu estava vendo é que a voltagem não cai sem ter um disparo. Então ele não cai. Pelo que eu estava entendendo, ela não cai se você não tiver um inibidor e sem um disparo. Então, tipo, tava ficando meio difícil, porque... Não, mas aqui eu consigo parar o tempo? Ó, aqui eu consegui uma coisa como essa. Deixa eu ver se eu... Eu consegui aqui. Você está falando nessa voltagem aqui? Ele hiperpolarizou, né? Não. Hiperpolarizou. Isso tem o potencial de ação, isso está certinho. A questão é que, tipo, digamos que ele receba uma ativação, uma voltagem que não é o suficiente para ele disparar. Tá. Ele fica com essa voltagem. Se ele não receber ele não volta? Ele não volta. Pelo que eu tô... Tipo, eu tentei fazer isso e eu não estava conseguindo. Que loucura. Olhando nas propriedades, ele não tem uma queda passiva. Tá, porque isso aqui, a princípio, você consegue mexer nas propriedades e tem um potencial de repouso aqui. Sim. Tem um resting potential, ó. Tem um resting. Então, a princípio, você consegue colocar onde você quiser. Mas só, tipo, eleva o threshold para você ver se ele, tipo... Aí, com o clique, ele não deveria disparar, mas ele vai ficar. Tá, tem que pedir para ele andar aqui. Para tudo. Como é que eu paro? Existe reset? Para tudo. Bom, parou. É só parar que ele não. Já relaxou. Agora eu vou dar o toque. Pau. Não é o suficiente para ele não disparar mais. Tá. Eu não brinquei muito com isso aqui, mas eu botei lá em cima. Isso aqui eu consigo mudar o quanto que eu quero mexer nesse? Tem uma propriedade ali. Eu quero... Tá. Só que não. Tá. Ele não deixa eu mexer no quanto que... Tá. Ele é bem simplificado, né? Ele tem suas limitações, sem dúvida. Mas ele permite fazer coisas, né? Bem interessantes aqui. Eu não sei se ele permite fazer também... Eu não consigo mover? Não. Consegue. Ele depende da distância também? Creio que não. Não. Que pena. Tá, eu queria inventar um jeito de atrasar a condução. Não sei se dá para fazer também isso. Enfim, dá para ficar brincando com coisas, mas não dá para brincar com tudo, né? Não dá para atrasar. Tá? Mas mas ele tem uma série de coisas bem rápidas e dependendo do circuito rola a fazer, né? Então, você entendendo como que essa ferramenta funciona, o que ela faz, o que ela não faz,
já dá para fazer uma série de coisas. E eu acho particularmente que ela funciona para descrever, para conseguir montar esse circuito aqui. Eu tenho a impressão de que é possível fazer isso aqui. Tem impressão, né? E é claro que é o que tinha falado, de coisa para caprichoso, né? É trabalho, mas aqui, como eu falei, tem quase 80 pessoas olhando aí, talvez algumas pessoas tenham mais facilidade, tenham mais interesse em fazer essas coisas, né? Se não, dá para fazer por coisas que são bem mais flexíveis, né? O Neuron, por exemplo, você faz o que você quiser, né? Se você quiser, você consegue colocar compartimentos diferentes, você consegue fazer uma coisa muito mais sofisticada, mas é muito mais trabalhoso de trabalhar, né? É muito mais coisa que você tem que ajustar para fazer funcionar. Isso aqui você só vai puxando as setinhas ali e já sai de cara. Tá, então eu queria que você montasse uma animação, pode usar o recurso que quiser, tá? Mas tentando explicar esse controle de natação e fuga, tá? Entender esse circuitinho em detalhes. Tá? Então, essas são as duas atividades da aula 5. Eu só queria falar uma coisa sobre a aula 1. Já sei que já faz um tempinho já, né? 2 semanas já passaram. Mas essa questão aqui deu um pouco de enrosco com bastante gente, principalmente porque parece que não ficou claro esse conceito de causa e função. Tá? Eu achei que tivesse apresentado isso bem, mas acho que não ficou claro. Tá? E tinham algumas respostas ali tentando falar que era a função, que era o valor adaptativo, né, survival value, valor para sobrevivência, mas as respostas eram muito centradas em causa, né, e daí era do tipo, o vício seria associado ao valor adaptativo, o prazer estaria associado ao valor adaptativo. Daí, não, porque essas coisas são todas associadas a mecanismo, né? Isso aqui é tudo jeitos para você ficar interessado naquele estímulo, né? Que seria a bebida açucarada. Então, o vício, a motivação, todas essas coisas associadas à motivação, todas as coisas associadas a mecanismos, elas são causas do comportamento, né? Associados à sobrevivência, tem que ser associado à função, tem que ser alguma coisa que no final gera maior chance de sobreviver ou gera mais filhote, né? A função no final tem que ser alguma coisa que gera isso, né? Então você poderia pensar de comer comida açucarada faz você ter mais reserva para um momento de pouca disponibilidade de alimento, ou faz aumentar a chance de ter um filho, ou de sobreviver ao filho, ou então, de alguma forma tem que estar associado com a sobrevivência do indivíduo e com o aumento da reprodução, né? Então, a função tem que estar associada a isso, né? E é claro que isso aqui, geralmente, a gente pensa do jeito oposto, né? Porque se fala, poxa, ficar bebendo uma bebida açucarada, isso aí é uma coisa que traz problemas, né? É um problema de saúde pública, né? Então, você pode até pensar que a função agora está meio desligada da causa, né? Que a causa é que quero beber aquilo, mas aquilo me faz mal, né? Mas é pensar que isso tem uma história, né? Então, é só pensar que essas funções fazem sentido, mas talvez num outro contexto, não no contexto de ampla disponibilidade, né? Hoje a gente tem muito mais gente que tem problema por obesidade, problema cardíaco, do que inanição, né? Então, deu uma desligada entre causa e função, né, com as bebidas açucaradas. Mas é pensar que a gente não evoluiu num contexto como esse, né? Então, imaginar que esse comportamento, e esse interesse, e essa fúria por açúcar evoluiu num outro contexto, né? Então, de pouca disponibilidade de alimento, e que esse circuito está com a gente hoje, né? Então, ele está meio desligado da função, mas ele teve função no passado, né? E hoje ele é um problema, né? Mas para a maior parte dos grupos aí, maior parte dos humanos atuais, isso talvez seja um problema.
Isso é de fato um problema e não tem uma função clara, né, agora, mas teve no passado. Então, a ideia era colocar aqui, quando falava de causa, colocar mecanismo fisiológico, pode botar vício, pode botar essas coisas motivacionais, isso está tudo associado a mecanismo, isso é tudo causa, né? E para a função é o padrão histórico, o processo responsável, o valor adaptativo daquilo. Mesmo que aquilo tenha um padrão histórico uma história que não seja consistente com o que está acontecendo agora, tá? Tá, só uma dúvida que tinha bastante para essas respostas da aula 1. Eu imagino que isso tenha sido resolvido na aula 2 e depois em alguns outros momentos, mas eu acho que é uma boa conversar, deixar bem claro isso. E se não tiver, perguntem também. Tá bom? Enfim, então nós acabamos hoje, né? Então fechamos a próxima aula para finalizar a apresentação do inicial. Isso, tá. Então hoje a gente fechou o controle de girinos, daí na aula que vem, ou seja, na quinta-feira, eu não vou fazer gravação, não vou me reunir com vocês, a não ser que vocês queiram, né? Então, se vocês tiverem com dúvidas, vocês podem falar comigo, eu vou estar disponível nesse horário, assim como eu estou disponível nos horários de atendimento, mas eu respondo e-mail também em outros horários, então é só entrar em contato comigo, entrar em contato com a Darin também, que é a monitora, que está aí também, então a ideia é que vocês tenham esse tempinho aí para conseguir correr atrás dessa primeira apresentação aqui, fazer esse vídeo inicial, que as instruções estão na aula 1. Beleza? Se não, quem não tiver dúvida... Oi. Referente à animação que a gente tem que fazer, tanto de quinta passada para essa quinta e a de hoje para a próxima segunda, como que o senhor espera que a gente coloque elas no Classroom? Tipo, pode só gravar com o celular e coloca um vídeo? Pode ou, botar um por vídeo, exemplo... pode ser um PowerPoint, pode ser um vídeo, pode ser jogado, pode ser um link do YouTube, vocês jogam lá no YouTube, põe o link, é livre, tem que ter acesso e tem que conseguir abrir, né? Entendi. Tá? Só não põe os programas, não usa um programa cabuloso ali que eu não tenho, né? Tem que ser programa simples, né? Uma dessas coisas que eu tô falando aqui, né? Não dá para ser, pode ser MP4, pode ser, mas não, eu acho que o jeito mais fácil é jogar no YouTube de vocês, né? No canal do YouTube de vocês, daí vocês mandam o link para mim. Esse é o jeito mais simples de conseguir acessar, que não vai ficar ocupando espaço em lugar nenhum. Tá bom? Que, no caso, eu tinha ficado só na dúvida que, assim, eu vi que você baixou o Neuronify, então se eu salvasse Pode ser. e mandasse para você o documento, ia dar para abrir por aí também? Pode ser, o Neuronify pode ser. Eu nunca abri arquivos do Neuronify, mas eu acho que deve ser... eu não tenho nenhum aqui. Neuronify. Talvez ele deve ser um... não sei onde está. Mas eu imagino que funcione. É um arquivo .neuronify. Beleza, pode ser do Neuronify também, que esse eu tenho. Ok, obrigada. Falou. Beleza? Então acho que fechou. Alguém tem mais alguma coisa? Vou parar de gravar então.